Fábio, boa noite. Queria que você analisasse o jogo. O Santa, mais uma vez, com o apoio da sua torcida, perde para o Náutico um clássico nesse campeonato pernambucano, dessa vez pelo placar mínimo, muito também por conta do Roque, né, que fez boas defesas. E o que é que você pode falar para o torcedor do Santa para ele acreditar que é reversível essa vantagem construída hoje na Arena, num jogo nos aflitos, com torcida toda contra, torcida a favor do Náutico, e o Santa precisando ganhar de um adversário que já venceu o Santa 2 vezes nesse campeonato? Boa noite. Boa noite. Cada jogo é uma história diferente, né? É o segundo jogo contra eles, o primeiro jogo teve a sua história, a gente sabe o que aconteceu. Hoje, na minha análise, foi um tempo para cada um tempo para o Náutico e um tempo para o Santa Cruz. Segundo tempo, a gente precisou se atirar, pressionar. Tivemos um maior domínio no segundo tempo, ao meu ver. Jogamos muito bem no segundo tempo. Primeiro tempo, a gente saiu da nossa característica. Eu conversei com eles no intervalo, a gente parou de tocar a bola, de construir o jogo, e esticando muito, sentiu a primeira pressão deles na primeira linha, e a gente estava esticando muito a bola para o duelo do Quirino na frente. Então era um jogo que eu já tinha falado que eu não queria isso, mas eles insistiram nisso, corrigimos no intervalo. Segundo tempo fomos muito bem. E está aberto. Nós mostramos que a gente é um time aguerrido, um time que luta, e eu acredito que tem totais condições na casa deles, mesmo com a torcida contra, a gente tem totais condições de reverter esse placar. Fábio, boa noite. Boa noite. Você chegou a falar que o clássico seria decidido no detalhe. O quanto que o detalhe, que foi a defesa do pênalti do Roque Kennedy, deixa o Santa Cruz vivo para o próximo jogo e faz vocês acreditarem ainda mais numa possível classificação para essa final? E emendando numa segunda, de uma certa forma, a dinâmica da partida, o gramado atrapalhou. Se você pudesse trazer essa análise também. Eu não achei que o gramado atrapalhou. O jogo aconteceu, fluiu. O Náutico tocou bem a bola no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santa Cruz tocou bem a bola também. Então, acredito que o campo não influenciou no placar. O que influenciou foi o que você disse, é detalhe. Uma bola que poderia estar sob nosso controle, ela foi alçada para fora da área, eles acharam um gol, mérito deles, né? Um chute, foram felizes nesse chute. E as nossas bolas não entraram, né? Então, não sei se falaram que o lance do Quirino foi muito ajustado, e uma bola do Matheus a gente pediu. O que eu fico achando estranho é que, tipo assim, há muito tempo, todo jogo que tem um VAR, ninguém vai ver os nossos lances. Tem VAR para quê? Para ser visto. Então, foi esse lance, foi um lance no primeiro jogo contra eles, na cotovelada, que o jogador tinha que ser expulso, o Paulo Sérgio não foi. Então, isso é um sinal de protesto, assim. Por que não se olha no VAR contra a gente? Eu só queria saber disso. Mas, voltando à tua pergunta, o gramado não influenciou. É detalhe, e como vai ser detalhe no jogo de volta. E eu já falei, futebol é circunstancial. Hoje teve a sua história, no próximo jogo vai ter uma história diferente, e tomara que seja com um final feliz para o Santa Cruz. Enquanto a defesa, sobre a defesa do Roque Kennedy, quanto dele nos colocou na disputa, né? Uma vantagem mínima. O Roque foi bem, a gente sabe que ele é um especialista nesse quesito, nessa questão. Você vê que ano passado a gente subiu muito pelas defesas dele em disputa de pênalti. Então, é do jogo. Defendeu, mas não é só essa defesa, e sim a postura da equipe, sabe? Eu fiquei satisfeito pela postura deles no segundo tempo. Então, é o que eu falei para eles, futebol se joga com duelo o tempo todo. E quem ganha os maiores duelos tem chance de ser vitorioso na partida. Professor, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, torcedor naturalmente fica impaciente, muitas oportunidades e muitas vezes no jogo. E dois atletas hoje pegaram mais no pé desses atletas. O Roque Kennedy no primeiro tempo, o Quirino no final da primeira etapa, principalmente no segundo tempo.
muita vaia, muito xingamento. A saída dele foi um coro de vaia. Eu queria entender do senhor que está lá próximo, como é que o senhor percebeu a resposta do Quirino a essa cobrança e qual o grau, ou como ter a sensibilidade necessária para entender que o atleta vai ser cobrado, vai ser pressionado, mas que ele consegue responder e que aquela pressão não vai se tornar negativa ao ponto de o rendimento ser prejudicado e ele não poder contribuir com o coletivo. Então, o Quirino é um jogador muito experiente, né? É um jogador de vários acessos, fez uma temporada ótima ano passado. Eu confio nele, confio nesse jogador. Acredito que ele pode dar a volta por cima e reconquistar a torcida. No primeiro jogo, quando ele fez o gol, a torcida já tinha feito música para ele, apoiava. E ele perdeu um gol num clássico e a torcida está no pé. A torcida está no direito dela, a torcida tem que cobrar. Cabe ao profissional ter tranquilidade e dar a volta por cima. Ele tem a minha confiança, tem a confiança do grupo e eu tenho certeza que ele tem totais condições de dar a volta por cima. O Kenny, o Rock, a torcida pegou no pé, mas ele conseguiu continuar no jogo tranquilo, tanto é que teve o pênalti depois e ele defendeu. Então, o torcedor tem o direito de cobrar, né? E o que a gente tem que fazer? É dar o resultado, né? Eu não tenho dúvida que essa fase vai passar. Vou ter condições agora de trabalhar 10 dias de trabalho, né, no carnaval. Até agora eu não trabalhei. Eu estou tô falando a verdade aqui. A gente tem preparado o time basicamente em vídeo, né? Ajeitar, posicionar. Por isso que a gente às vezes oscila, às vezes tem uns lampejos. Então a gente está ajeitando na conversa. Por quê? Porque a gente precisa recuperar. Foi muito desgastante, né? Esses dias todos para a gente, e agora é descansar 2 dias e depois trabalhar para esse jogo. Eu tenho certeza que a gente tem totais condições de conseguir a nossa classificação para a final. Professor, boa noite. Boa noite. Ia perguntar justamente isso, né, da importância desse tempo agora que você vai ter para trabalhar para esse último jogo, um placar que aí tá tudo em aberto, né, 1-0, é um clássico. E perguntar também sobre a ineficiência, vou tratar assim, ofensiva do Santa Cruz. Tu sente a necessidade de um homem ali na frente com faro de gol, né? Falta ainda esse homem no Santa Cruz com faro de gol. E o que você conversou com a psicóloga antes da partida que eu estava observando? Houve alguma conversa em relação a isso, a parte mental dos atletas ou algum específico? Então, a gente sabe que o nosso grupo é enxuto. Precisa chegar jogador sim na posição. Não estou dizendo que o nosso jogador é ineficiente, né? Eu volto a dizer, eu acredito muito no nosso jogador que veio para ser o 9 na temporada. Precisa chegar, acho que não sou eu, todo mundo está vendo que a gente está enxuto, né? É um cobertor curto, então, mas todos estão juntos e querendo trabalhar e fazer o melhor. Não vejo ninguém largando, né? Todo mundo tá ciente e unido, né? O que me deixa satisfeito foi agora na hora de fechar. Eu falei assim, nós jogamos o segundo tempo, né? Vocês acreditam? Eles acreditam. Então vamos embora. E a energia que estava, eu tenho certeza que a gente, com o trabalho desses 10 dias, a gente tem totais condições de reverter. Sobre a psicóloga, eu estava conversando com ela, coisa interna, mas não era nada em relação ao jogo ali, naquele momento, né? Eu estava perguntando sobre uma dinâmica que a gente tinha feito, e que eu não tinha participado, a gente tinha conversado, mas nada demais. Boa noite, professor. Flávio do Boa noite. Ibiribe 1285. A minha pergunta vai para esse lado psicológico. A gente viu um time cometendo bastante faltas, praticamente toda a linha defensiva levou cartão amarelo, terminou o jogo com cartão amarelo.
Como trabalhar num jogo como esse? Qual é o trabalho que tem sido feito em relação ao lado psicológico? E um detalhe que para mim também tem que ser levado em consideração, em relação ao VAR, os jogadores têm feito um trabalho diferente por ser uma partida com VAR, ter uma tranquilidade maior para que acabe não prejudicando a equipe com um segundo cartão amarelo ou até mesmo com vermelho. Então eu queria entender um pouco mais desse lado psicológico dos atletas. Então, eu não, em relação a isso, eu acho que o jogo foi normal. É um clássico jogo de semifinal, onde tem um duelo defensivo o tempo todo. Tanto teve de um lado quanto do outro. Eles também tomaram cartão amarelo, tanto é que eles voltaram do intervalo, tiraram um jogador que tinha acabado de tomar cartão amarelo. Isso é normal no jogo. Eu não vi nada de anormal em relação a isso. Eu não vi jogador nervoso, cometendo falta desleal. Não vi isso. Achei que o jogo foi leal o tempo todo. O que eu vi foi uma queda de rendimento no primeiro tempo do meu time, da minha equipe. Acho que a gente não pode, de jeito nenhum. Como eu falo, é difícil cobrar sem ter uma semana aberta, sem treinar, sem mostrar para eles, né? Mas agora eu acho que a gente tem essa oportunidade de ajustar mesmo e ter um equilíbrio nos dois tempos, né? Porque a gente vem sofrendo já uns 3 jogos, fazendo um tempo, fazendo o segundo tempo não tão bem. Hoje foi o inverso, né? Todo mundo falava que o time estava cansando, que o problema era preparo físico. Nós mostramos hoje que o problema não é preparo físico, né? Nós não fizemos um primeiro tempo bom e nós fizemos um ótimo segundo tempo, né? Tanto fizemos um ótimo segundo tempo que eles tiveram mais chance no segundo tempo porque o jogo ficou aberto, né? E é assim que tem que jogar, tem que duelar o tempo todo, né? E quem for mais competente faz o gol e ganha o jogo. É o detalhe que eu sempre falo. Agora, o que não pode é a gente se omitir de jogar, né? Eu acho que o primeiro tempo aconteceu isso. Começamos 5 minutos, uns 10 minutos bem no jogo. Então até que teve o lance do Quirino, que a gente fez o gol. Buscando muito, eles jogam com a linha muito alta, a gente tentou as bolas atrás da defesa deles. Só que depois a gente parou e eles cresceram no jogo. No final, voltamos a jogar bem. Então não achei um jogo desleal, não achei nada disso. O que acontece, eles marcam pressão e tem um choque, né? E às vezes você para com falta, fez 1, 2, o juiz tem que dar, o árbitro tem que dar cartão amarelo, isso é normal. Tanto para um lado quanto para o outro. Boa noite, Fábio. Hoje a torcida cobrou muito a questão da demora para mudanças. A torcida pedia um pouco mais de agilidade para mudar, principalmente a entrada do Renato, que ainda está voltando de lesão. Você acha que o principal fator que você optou é mesmo questão da leitura que você fez do jogo, ou o Renato ainda está inseguro em questão fisicamente para voltar? Então, é porque é difícil, né? As pessoas não sabem o dia a dia, né? Agora é o momento da gente esclarecer, né? O Renato estava com febre, né? O Renato nem concentrou. O Renato chegou hoje, porque até para não contaminar o restante, ele estava com febre. E ele não podia jogar um tempo inteiro e nem jogar 30 minutos. Então o Renato ele só podia jogar 15 a 20 minutos. Então tinha que segurar a substituição. O Renato é um jogador importante pela experiência dele, dá qualidade ao time. Isso é fato. A torcida não sabe, então ela tem que cobrar mesmo, ela tem que pedir o Renato, né? O Renato é um bom jogador, mas eu não posso chegar do banco e ficar conversando com a torcida, não, está com febre, não posso fazer isso, né? Então, o que a gente tem que fazer é recuperar, pôr todo mundo em condições, né? E reverter esse placar. Tenho certeza que nós temos totais condições disso e vou falar mais. Eu tenho certeza que a torcida viu um segundo tempo, o Santa Cruz diferente. Tanto é que você viu quando no final do primeiro tempo a cobrança foi muito maior do que no final do segundo tempo. E no segundo tempo acabou o jogo. Então era para ter uma cobrança maior e não teve, porque ela viu que ela saiu com esperança, né? A gente sabe que tem gente que gosta do caos, né? Rede social é terra de ninguém, né? Então, hoje a gente perdeu um jogo, então saber sofrer, né? Essas cobranças e agora ter tranquilidade, né? Para trabalhar. Como a minha colega fala, minha terapeuta tá em dia. Tá bom.
Professor, boa noite. Esse período que o senhor vai ter agora, inclusive, pode ser considerado até uma pré-temporada, vamos dizer assim. O senhor vai ter 9 dias aí, vamos dizer, praticamente para o senhor trabalhar esse time. Sim. É o seu pensamento não só recuperar, né, esses jogadores, mas também fazer um trabalho para que o senhor possa ter também substituições, um banco. Sim. É isso? Sim, o futebol a gente vive de estratégia, é um jogo de xadrez, né? Então, a gente precisa colocar em condições e a gente precisa treinar todas as opções, né? Então, vai ser muito bom esse tempo para a gente poder treinar e colocar eles em condições de jogo. Eu não posso mudar um esquema sem treinar, né? Eu preciso treinar, eu preciso testar, ver qual é o jogador que vai se adaptar melhor a essa função. E agora eu vou ter isso, né? E com toda a tranquilidade do mundo, você vê que às vezes as pessoas falam assim, pô, perdeu e está sorrindo. Eu não estou sorrindo porque eu estou feliz. Estou sorrindo porque eu estou mostrando que eu tenho confiança, que a gente vai dar a volta por cima e a gente vai colocar o Santa Cruz na festa. Me cobra na próxima coletiva.